Bom dia, bom dia para quem nos acompanha aqui pela manhã e olá para quem nos assiste depois que o dedo de prosa fica gravado. Mais uma vez estamos aqui para bater um papo com mais um aconselhador biográfico. Dessa vez vai ser com café fresco e pão de queijo. Nós vamos conversar com o Luiz, direto lá de Três Corações. Vamos ver se em Três Corações está tão frio quanto está aqui em São Paulo. Vamos lá. Luiz está aqui. Ontem ele estava de gorro enfiado na cabeça quando a gente testou as ferramentas da internet aqui. Hoje ele não está de gorro. Luiz não está de gorro. Então não está tão frio assim, Luiz. Ai, tá frio. Tá frio? Tá frio. Tá, pode confiar que tá frio. Ai, que delícia. Luiz, muito obrigada por você participar desse dedo de prosa. Quero dizer que Luiz disse que ele vem lá direto da roça, que ele está falando lá de Três Corações. Então, a gente está fazendo essa conexão internacional de São Paulo com Três Corações e foi muito interessante bater um papo com o Luiz via WhatsApp para construir essa conversa, porque nós encontramos mais de uma pessoa em comum, mas uma em especial, que é o Zé Roberto. Então, eu não podia deixar de abrir mandando um beijo para o Zé Roberto e falando que bom que nós temos o Zé, entre outras coisas, como ela. Luiz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom, Luiz, eu queria começar com esse negócio assim dessa sua pergunta, o que é a vida, porque dentro das nossas trocas você disse que isso sempre foi algo que te interessou e a partir dessa, não sei se a partir dessa pergunta, mas dessa sua motivação, você acabou chegando no aconselhamento biográfico, no contato com a antroposofia. Agora a palavra é sua, vai contar essa trajetória para a gente aí. Muito obrigado. Na verdade, eu acho que essa é uma questão que todo mundo traz, né? E ela sempre foi muito forte para mim. Essas são as três questões que vêm desde o pensamento grego: quem eu sou, da onde venho, qual é o propósito da vida. Isso sempre foi muito forte para mim, desde pequeno. E quando eu era adolescente, na verdade, quando eu estava já formando na faculdade, eu tinha uma banda de rock também. Então, eu estudava direito de dia e tocava rock de noite. E um dia eu estava num bar tocando, fazendo uma apresentação. No meio da apresentação, eu fui conversar com o dono, tomando uma cerveja, e ele chegou e falou: Luiz Henrique, o que você quer fazer? Eu cheguei e falei: se eu pudesse escolher uma faculdade, eu ia escolher uma faculdade que estudasse a vida. Mas não uma faculdade assim como de psicologia, uma faculdade que estudasse a vida. E foi o que eu consegui falar na época. Aí, anos depois, minha filha nasceu e logo que ela nasceu, ela ainda era bem neném, eu comecei a levar ela para consultar com a doutora Angélica, em Juiz de Fora, que é médica antroposófica. E foi aí que eu tive contato com a medicina antroposófica. E a doutora Angélica já fazia a formação biográfica com a doutora Gudrun. Então, o enfoque dela da medicina já vinha com um tom de biografia. E a primeira vez que eu escutei falar de biografia, de falar como a vida se desenrola e perceber que ela tem um sentido, aí foi meu chamado. Então, na verdade, eu buscava uma coisa que ainda estava em processo de vir a ser, né? Que bonito isso, porque a gente percebe que, eu até escrevi aqui, que pelo menos foi como eu senti na nossa conversa, que é essa pergunta do que é a vida para além da biologia. Nós estamos falando, Exatamente. nós estamos falando aqui de uma base, de uma ciência espiritual, que é a antroposofia, e que nos traz essa possibilidade de, ainda que tenha a ciência trazendo toda, sei lá, toda a sua configuração técnica, né? Como que se dá a vida, embriologia, fisiologia e tudo isso,
mas que existe algo que está além e a antroposofia preenche esse espaço. Mas você gostou tanto, tanto do assunto, que eu estava listando aqui, eu falei, bom, ele vai atrás da medicina por conta da filha, mas aí funda uma escola, como se não bastasse fundar uma escola, é docente em outra escola, e como se não fosse suficiente, vai ser docente numa escola na Argentina. Do advogado para o pedagogo, que transformação foi essa? Porque essa do advogado foi nova, você só contou para mim agora. É a minha formação oficial, né? Aquela coisa, você está 18 anos, você não sabe o que você faz, e eu não queria passar na faculdade, eu queria ficar 6 meses assim no vácuo, mas não teve jeito, eu passei, e aí fui fazer a faculdade de Direito, comecei e fui até o fim. E quando eu saí da faculdade de Direito, eu trabalhei como advogado uns 6 meses, aí depois falei, poxa, não é isso. Não é esse o meu caminho. E aí logo depois eu encontrei a antroposofia. A antroposofia é o meu caminho, sabe? E aí na antroposofia eu encontrei a pedagogia Waldorf, eu fiz a formação em pedagogia Waldorf, mas o chamado era para biografia. E os dois se complementam, porque o Steiner deixou biografia em várias obras, mas principalmente na pedagogia. Então a pedagogia tem muito de biografia, porque você não pode educar a criança, você não está educando do 0 aos 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21. Quando você educa do 0 aos 7, aquilo vai para o resto da vida. Quando você está no 7 aos 14, de repente um professor de matemática falou assim, poxa, Silvia, ainda bem que você é bom em português. Se você dependesse de matemática, você estava perdida na vida. Quando o professor te lança um feitiço desse nessa idade, de repente você carrega aquilo para a sua vida. E de repente você está comprando um carro, pagando 3 vezes o preço, não porque você não seja capaz, mas é porque você criou uma ojeriza de matemática e pensa que você é incapaz e não é capaz de calcular quanto de juros aquilo vai te custar. Então, são coisas que a gente acha que está muito distante a educação, mas a gente educa para a vida inteira. A gente não educa para vestibular. Então, as duas coisas estão juntas, biografia e pedagogia. Quanto mais você entende um, mais você entende o outro. E vocês, nesse trabalho, porque a escola, você disse que fundou com a sua esposa, já tem 23 anos, né? Tem 20 anos, 18, 20. 20, desculpe. Dentro da relação da biografia, de que forma isso pode permear os pais? Como que existe algum tipo de convite para os pais de compreensão da sua própria biografia, para que eles possam olhar o desenvolvimento dos filhos? Porque, às vezes, eu acho que... vou falar pela minha experiência, eu só entrei em contato com que existia o sistema educacional Waldorf quando os meus filhos já estavam meio fora da escola. Então, não é uma área que eu conheça muito. Mas eu fiz, por um tempo, um trabalho com uma amiga em que nós trazíamos os conceitos da biografia humana para os pais, para que eles pudessem ter um olhar para o desenvolvimento dos seus filhos. Isso vocês utilizam? Conta como que há esse entrelaçamento. Para alguém que nunca ouviu falar nem de pedagogia Waldorf e nem de biografia humana, como que essas coisas conversam para o adulto? Tá. Aqui a gente está numa cidade interior. Então, a demanda aqui pela pedagogia Waldorf, como pedagogia Waldorf, não é uma coisa latente na cidade, não é uma necessidade que as pessoas vislumbram, tá? Então, a gente está criando esse ambiente favorável a uma compreensão de ser humano mais ampla, vamos dizer assim, né? Então, um pouco a gente tem que respeitar o tempo da cidade. Não é nem respeitar, na verdade é ter paciência com o tempo da cidade. Mas os pais queridos que estão com a gente na escola, muitos deles se interessam pela antroposofia, muitos deles estão se aproximando cada vez mais da escola e muitos deles entendem que a gente
tem que ter uma visão mais ampla da educação. Que a gente não educa só a cabeça para a criança decorar certas coisas. Que a gente tem que educar as 3 capacidades, que é o pensamento, o sentimento e a ação também. Porque aqui em cidade interior tem sempre os tipos, né? Então, você encontra sempre, por exemplo, na mesa de botequim, um cara que as pessoas chegam e comentam, pô, aquele cara era genial, pô, aquele cara tinha uma inteligência, mas o cara não dá nada na vida. Por quê? Porque o cara tem um pensar brilhante, mas o sentir e o poder de ação dele não foram educados. Então, o cara se perde na vida. E a gente vê também, talvez, mulheres que são também brilhantes no pensamento, que atuam muito bem, mas que, quando passam por um revés emocional, entra em depressão e perde tudo que conquistou. Então, leva um capote muito grande da vida e sofre muito mais do que seria necessário. Por quê? Porque o sentir não foi educado. Então, a partir dos 21 anos, a gente não pode mais botar culpa no passado, né? A gente tem que assumir a nossa vida nas próprias mãos cada vez mais. Depois dos 21 anos, cada vez menos desculpa, né? Uhum. Mas antes dos 21 anos, como educadores, uma vez eu estava em Carmo da Cachoeira, a dona Uti veio em Carmo da Cachoeira falar. E ela falou, quando a gente está no ônibus e a criança do banco da frente olha para a gente, ela vira no colo da mãe e olha para a gente está educando. Então, quando você está diante de uma criança, de um adolescente, você está educando por aquilo que você é, independente que você fale ou não. Então, isso é importante. A criança a gente sempre pode ajudar, através do que a gente é, principalmente. E na escola você falou aqui da aula, parte de teatro, música e tinha mais alguma coisa. Porque então, na escola... Além de gerir a escola, né? Na escola a gente tem um coral. E esse coral tem o nome do Zé Roberto. Porque o Zé Roberto é um grande incentivador da arte aqui em Três Corações. Quando ele tinha o supermercado era mais, mas ainda continua, porque ele gosta. Ele gosta, ele admira e ele incentiva. Então, ele é um grande patrono das artes aqui em Três Corações e o coral tem o nome dele por conta disso. Então, a gente reúne, e durante um ano, quando havia a rede de supermercado, ele falou, Lu, faz um projeto para o seu coral que eu vou entrar patrocinando, com aquelas leis de incentivo à cultura que tinha e tal. Então, ele patrocinou um ano o coral. E depois que o coral acabou, a gente não teve coragem. Depois que o projeto acabou, que a verba acabou, vamos dizer assim, nós não tivemos coragem de parar o coral, porque ficou uma coisa estabelecida. Então, nós continuamos o coral. E o coral é uma coisa meio maluca, porque não é um coral assim... um coral no formatação que você espera de um coral. Então, tem um menino que chegou lá uma vez e falou, tio, tem uma sanfona lá em casa que era do meu avô, posso trazer para o coral? Pode trazer para o coral. Ô tio, tem um violão, tem uma... Aí as crianças vão trazendo as coisas e eu sou um músico médio, então na minha medianidade musical vou tentando incorporar o que as crianças trazem e a gente vai construindo o coral. Que é bem interessante, é bem gostoso de trabalhar. Então, 2 coisas assim que muito lindas. Primeiro que você me deixou emocionada com essa questão do Zé Roberto, porque ele fez parte do grupo ao qual eu pertenço de formação de aconselhamento biográfico. Foram muitos aprendizados com ele e fico muito feliz, porque sei também, né, nós trocamos isso, que ele agora está com uma iniciativa de uma fazenda, um sítio, né, de biodinâmica. Então, realmente, o Zé Roberto, nosso sonho era fazer uma antroposolândia, sabe, lá em Três Corações, depois da formação com o Zé. Então, que bonito isso. Mas a outra, não sei com relação a você ser cantor mediano ou músico mediano. O que eu posso contar, prezada ouvinte, prezado ouvinte, é que na assembleia que nós fizemos da ABAB, da associação, ele fez a gente cantar Como Pode um Peixe Vivo Viver Fora da Lagoa.
foi um momento delicioso. Luiz, eu só vou fazer uma pausa aqui, porque você está recebendo tanta mensagem que eu acho que eu preciso compartilhar isso com você. Uma delas é da Regina Rapace, que disse que conheceu você no Matutu, Aham. e está feliz porque a cliente dela se atrasou e ela pode participar, pode estar aqui vendo você. Mandou beijos e abraços, ela já tinha feito isso pelo WhatsApp. O Carlos do Sax escreveu: Grande Lu, Magno de Três Corações, hoje morando em Santa Catarina, que está mandando um abraço. A Bia Roda Brás, disse que esse coral já fez ela chorar muito, que esse coral é demais. A Carla disse que, Luiz, você é muito especial, sempre bom te ouvir. Ô, Luiz, você tem fã aqui, viu? E a Renata Braz está falando que você é um excelente profissional. Eu vou dizer para todos vocês que o Luiz é a primeira pessoa que eu estou entrevistando que eu realmente não conheço ao vivo e a cores. E tudo isso que vocês estão escrevendo eu também senti enquanto a gente foi conversando, que realmente é uma pessoa especial. Até pelo fato, Luiz, aí eu vou costurar isso com o seu trabalho, como eu mencionei antes, que você tem uma escola infantil, você gere e dá aulas numa escola infantil, mas você participa de duas formações de adultos, que é tanto na escola de Minas como na Escola Eleusis, da Argentina. Muda algum chip de um processo para o outro? Como que isso se dá? Porque é interessante, você está nas duas pontas, né? Naquele que está sendo formado e naquele que recebeu o estigma, digamos assim. Então, é muito interessante a gente poder ter essa visão realmente das duas pontas. Um exemplo que eu posso dar é uma vez eu adoro dar workshop lá no Matutu, onde a Regina me conheceu, é um lugar muito especial, patrimônio do Matutu, e ele permite o trabalho fluir muito, porque é um lugar que não tem luz elétrica, é um lugar que não pega celular, então quando a gente entra lá para fazer o trabalho biográfico, a gente vai olhar para a biografia. Então, é um foco muito grande, muito dentro da natureza. Então, estava lá um participante que já estava, na época, com 50 para 60 anos e com uma vitalidade gigantesca. O cara trabalhava, ainda trabalha até hoje, muito. E aí você olha para a pessoa e eu olhei, em determinado momento, eu falei, bom, vendo a sua vitalidade, vendo que muitos jovens de 30, 35 anos não conseguem acompanhar o seu pique, aí você observa a primeira infância dele, como foi, como ela foi preservada, como ela foi cheia de forças vitais, como esse cara era uma pessoa que morava na fazenda, que não existia outra alimentação que não a integral. O doce que ele comia era uma balinha de rapadura que o vô e a avó davam no final de semana depois da missa. E a gente vê como que essa força vital do primeiro setênio, ela vai render lá no sétimo, oitavo, nono, décimo setênio. Então a gente acha que a gente quer ver as coisas de uma maneira muito imediata, né? A gente quer ver o que acontece. Eu estou educando essa criança, por exemplo, primeiro setênio, uma criança de 7 anos, 6 anos, 5 anos. Quando a gente intelectualiza muito a criança, a gente fala, você está tirando forças de vitalidade dessa criança, você está desvitalizando. E a pessoa não consegue enxergar. Por quê? Porque a casa não vai cair no próximo setênio. Aquilo não vai começar a dar defeito no próximo setênio. Vai fazer a grande diferença depois. E quando você trabalha com a criança e com o adulto, você consegue enxergar claramente como uma fase da vida de 7 a 14 anos vai ter influência lá nos 28, 35 e depois lá nos 49, 56, os desdobramentos da coisa. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. Então, o trabalho biográfico, ele desenvolve duas coisas na gente tão bonitas, que primeiro a gente ter essa visão da biografia grande, e depois a gente perceber a humanidade em todas as pessoas. Porque quando a pessoa está falando ali, ela está falando dela, mas ao mesmo tempo ela está falando de você.
também, de uma coisa que é próxima sua, e ao mesmo tempo é um universo completamente diferente. Então, isso gera um sentimento, uma visão de mundo que é difícil colocar em palavras, né? Porque é maravilhoso, é uma visão maravilhosa. É a empatia na prática, é a empatia sendo vivenciada, porque oferece a possibilidade de nós sairmos do nosso próprio umbigo, de sairmos da nossa dor, sem deixar de reconhecer que foi dor, que é umbigo, mas nos aproxima do outro quando nós ouvimos o que vem dele também, né? A troca dentro do grupo, isso tem aparecido de maneira... Acredito que isso seja o fio da biografia humana, o processo de conseguir se reconhecer no outro a partir de uma expressão que está sendo muito usada hoje, a partir do meu lugar. Então, eu estar com a minha história, com a minha biografia e ter a possibilidade de chegar no outro também e percebermos que essa humanidade é o bem mais precioso que nós temos, ainda que muitas vezes dolorido, mas que ele pode ser ressignificado, ele pode ser retrabalhado e eu posso emergir e florescer para outras coisas também, né? Uhum. E você, Luiz, falou também que você chegou a fazer, não sei se ainda faz, mas também biográfico para casais, que isso também junto com a sua esposa. E eu trago isso porque para quem não conhece o processo biográfico, e uma das atenções que nós temos aqui é falar para além dos muros de quem conhece a antroposofia, me parece muito rico quando um casal, que é aconselhador biográfico, tem a possibilidade de oferecer esse tipo de trabalho para outros casais, né? Então, você vem com a criança, você vem com o adulto e você vem também com a família, né? Com o casal que forma uma família. Silvia, na verdade, isso é uma disponibilidade de atender às necessidades do mundo que a gente tem que estar atento. Então, na escola, isso acontece. Por exemplo, tem criança que bate na porta da escola. A criança bate na porta da escola e fala, eu quero estudar aqui. E, às vezes, é filho de lavadeira que solta da mão da mãe na frente da escola, entra lá e pede, a criança pede para estudar. E eu e minha esposa sempre, desde que começou a escola, a gente falou, o pensamento nosso é assim, o conhecimento não pode ser negado para as pessoas que procuram. Então, a escola tem como filosofia básica que ninguém deixe de estudar lá por motivo financeiro. É lógico que a gente aprendeu muito por conta disso e deu muita cabeçada, às vezes nem sempre você dá, faz sentido, mas a máxima ainda continua. E o que aconteceu com essa história de casal exatamente foi assim também. Foi uma pessoa que foi atender uma necessidade. As pessoas queriam fazer o biográfico, mas tem minha esposa. Como que faz para fazer o biográfico? Ou então, e meu marido pode fazer? Como a minha esposa também é aconselhadora biográfica, a gente fez alguns workshops que poderiam participar casais, só que o casal não pode ficar no mesmo pequeno grupo, quer dizer, não é que não pode, é que não é legal, porque um vai falar do outro, e de repente um fala do outro e as memórias se confundem, então ao invés de ser uma coisa salutar, pode descambar para outro lado. Então na hora do pequeno, na hora da parte de explanação sobre a biografia, o que é a biografia, as fases da vida, atividade artística, todo mundo junto. A hora que nós vamos conversar da biografia em particular, no pequeno grupo, aí o marido vai para um grupo e a esposa vai para outro. Então, eventualmente, a gente faz isso quando tem essa necessidade de atender a casais. Então, surgiu de uma necessidade. É um processo de preservar também, né? Porque eu entendo que se há essa procura e se as pessoas vão para um processo como esse, em algum momento eles querem tratar da sua individualidade, ainda que parte do casal. Então, realmente você precisa dar uma separada. Agora, você me deixou curiosa, porque você falou para mim que tinham 3 músicas que falavam de biografia.
E aí eu até escrevi aqui, você falou que tinha uma música que fala como que chega, uma outra que fala como que é e uma outra que como que sai. Que, que músicas são essas? Que eu fiquei pensando, eu falei, será que foram músicas que eles escreveram? É música dos mineiros lá, do Clube da Esquina? Não, quando eu fiz a formação biográfica em Juiz de Fora, foi uma turma realmente maravilhosa. Inclusive tem colegas aí assistindo, acho que a Nair está aí, um beijão para ela, entre outros. E as músicas, todo dia de manhã, como eu tocava, a doutora Angélica falou, Luiz, você pode acordar o pessoal tocando uma música no violão? E os colegas saíam e um repertório foi surgindo dali. E esse repertório sofreu algumas mudanças ao longo da formação biográfica. Então, a formação biográfica que eu participei foi muito especial, porque primeiro ela durava uma semana, isso não acontece mais. Segundo, como foi a primeira turma em Juiz de Fora, eu tive aula com muitos professores de São Paulo. Posso dizer que eu tive aula com quem estava na época na nata da antroposofia, da biografia no Brasil. Então, Ronaldo, Márcia, Edna, doutora Gudrun me deu alguns módulos, Angélica, etc. E surgiu um repertório. Então, como que a gente chega na formação biográfica? Cada um chega com seu machucado, com a sua ferida e buscando se encontrar. Então, a música que tocava a gente era assim: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Eu sou atroz, manso feroz, eu caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. Nada a temer, se não o correr da luta. Nada a fazer, se não esquecer o medo. E é o que a gente faz lá. Abrir o peito, a força numa procura. Fugir das armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. A gente vai lá buscando a gente mesmo. E aí passa um tempo ali pela metade da formação, a gente começa a andar em outra vibração. Que é assim: ando devagar, porque já tive pressa, e leva esse sorriso, porque já... Eu vou cair no choro aqui. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Então essa é a continuação do biográfico. Cada um de nós compõe a sua própria história, cada um carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. É o que a gente vai percebendo. E aí, no final, depois já contou a vida inteirinha para praticamente todas as pessoas daquela formação, que a gente compartilha quase um coração. Chorou só, até, né? Pro outro, Chorou até, assim, né? Meses de choro. Final, último módulo, formatura. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando para você e as mesmas emoções sentindo. A gente vai olhando no rostinho de cada colega. São tantas já. E tá todo mundo chorando, com certeza. Eu não me esqueci. Detalhes de uma vida
são histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu tive partindo. Essa é melhor. Às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Não é assim? Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, não me canso de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções. Eu É a vivi. formação, né? Ah! A gente sai assim, sai emocionado. Nossa, olha, Luiz, eu estava aqui, eu nem sei se apareceu no vídeo, mas eu estava torcendo as minhas mãos aqui, me segurando para não cair em choro. Fiquei bem emocionada e já pediram até para esticar até as 9 horas da manhã, mas não dá, pessoal. A gente ouviria o Luiz, acho que para além das 9 da manhã. E vou contar uma coisinha rapidinho para você, Luiz. Hoje é um dia muito especial, porque faz 20 anos que a Associação Biográfica nasceu. Então, hoje é um dia de celebração e nós estamos, então, terminando essa live com essas suas músicas, né? Com essas músicas de conhecidos autores vindo através da sua voz e do seu violão, agradecendo muito. Você está recebendo, sim, gratidão, mestre Luiz, você é uma pessoa muito especial, o André. É uma honra ter você como meu mestre, exemplo dentro da vida e da antroposofia. Um grande abraço. Todo mundo, a Alessandra, gratidão pelo calor e alegria que preenche o coração, desculpem, e a alma, certeza de um dia luminoso. Sim, pessoal, certeza, todas as quartas-feiras é certeza de um dia luminoso, tá? Não vamos badalar o Luiz Santos assim, senão ele saudades das suas aulas, diz a Costa. A Bia está dizendo que começa o seu dia com muita alegria de ver você aqui, Luiz, no Dedo de Prosa. E, Luiz, para encerrar, você sabe quem vem na semana que vem, no dia 2 de setembro? Quem vem no dia 2 de setembro? Acabou de mandar um coraçãozinho para a gente, a Zilda Barbosa de Andrade. Então, que ótimo. E foi a pessoa que me trouxe foi a pessoa que me estendeu a mão, que fez a pergunta e que me trouxe para a antroposofia. Que bom. Então, pessoal, um beijo para todo mundo. Luiz, olha que honra. Todo mundo que veio nos ouvir agora de manhãzinho, nessa quarta-feira fria. E eu constatei uma coisa, eu achava que o tempo aqui na roça só que passava muito rápido, mas em São Paulo também, hein? O tempo voa. Num instantinho acaba. Gente, muito obrigado, tá? Um ótimo dia. A gente que agradece. Um ótimo dia para todo mundo e até a quarta-feira que vem com a Zilda. Beijo, até Luiz. Até quarta, Zilda. Tchau. Tchau. Obrigado. Muito obrigado.